Olá pessoal, em outro vídeo nós já falamos sobre as fossas sépticas, que geram uma fração líquida com a qual veremos como lidar. As fossas geram também uma fração sólida, composta pelo lodo e pela escuma. Isso é assunto para outro vídeo. Nesse vídeo, vamos nos concentrar sobre a parcela líquida. A maneira mais ecológica, porque é a mais natural de fazer isso, é através de valas de infiltração. Nesse sistema, o líquido é infiltrado subsuperficialmente no solo, irrigando a sua cobertura vegetal. Você pode fazer essas valas para irrigar o seu pomar, o seu gramado ou uma reserva ecológica. Mas aí cuidado, faça as valas longe de árvores cujas raízes possam obstruir ou mesmo destruir o seu sistema. Na medida em que o líquido escoa pelo solo em direção às raízes, as bactérias do solo entram em ação e estabilizam a matéria orgânica que ele traz consigo. Em particular, a amônia é sucessivamente convertida em nitritos e em nitratos, que são adubo para as plantas. Essa transformação da amônia em nitratos é chamada de nitrificação. Por isso, alguns chamam a área em que a infiltração ocorre de campo de nitrificação. Mas não é sempre que as valas de infiltração podem ser utilizadas para esse fim. A NBR 13.969 é a norma brasileira que disciplina essa matéria. Neste vídeo, vamos falar sobre como determinar a capacidade de infiltração do solo. Ela é fundamental para que o sistema funcione bem. É preciso conhecer a capacidade de infiltração na profundidade em que a vala será assentada. Por isso, comece fazendo um buraco no local de implantação e com a futura profundidade. No fundo desse buraco, faremos um orifício com as características bem definidas. Cada um dos seus lados deverá ter 30 cm e sua profundidade também deverá ser igual a 30 cm. Coloque 5 cm de brita miúda no fundo do orifício. Encha o orifício com água até 15 cm acima da brita e espere que ela seja absorvida. Repita essa operação várias vezes, pelo menos a cada meia hora, até que o abaixamento do nível de água se torne o mais lento possível. Só pare de fazer isso quando a diferença de rebaixamento dos níveis entre duas determinações sucessivas em meia hora for inferior a 1,5 cm em pelo menos 3 medições. Nunca deixe que o nível de água ultrapasse a marca dos 15 cm acima da brita. Meça com um relógio e uma escala graduada em centímetros o tempo gasto em minutos para um abaixamento de 1 cm. Esse tempo T é o que chamamos de tempo de percolação. A norma recomenda que esses ensaios sejam realizados em pelo menos 3 pontos do futuro campo de nitrificação. De posse do tempo T, podemos determinar os coeficientes de percolação. Para isso, utilizamos o gráfico representado na figura, ou através da fórmula CI é igual a 490 dividido por T mais 2,5. A Fundação Nacional de Saúde apresenta o exemplo que reproduzimos a seguir. O teste de infiltração de um terreno indicou o tempo T igual a 4 minutos para o abaixamento de 1 cm na escala graduada. Qual o coeficiente de infiltração do terreno? Fazemos o cálculo. CI é igual a 490 dividido por T mais 2,5, ou seja, 490 dividido por 4 mais 2,5, que é igual a 75,4 litros por metro quadrado dia. A Fundação Nacional de Saúde apresenta esta tabela para que se possa ter uma ideia das taxas de infiltração em função do tipo de terreno. Imagine que a fossa séptica desta residência sirva a 7 pessoas. Digamos que cada uma delas contribua com 300 litros de esgoto para a fossa séptica. Neste caso, a contribuição diária de esgoto será igual a 2.100 litros. Assim sendo, será necessária, para a infiltração do líquido, a área de 2.100 dividido por 75,4, que é igual a 27,9 metros quadrados. Para efeito de dimensionamento das valas de infiltração, a área encontrada se refere apenas ao fundo da vala. Assim sendo, o comprimento do campo de absorção para uma vala com largura de 0,6 metros e considerando a área encontrada acima é 27,9 dividido por 0,6, que é igual a 46,5 metros de comprimento total. Este comprimento poderá ser subdividido em 3 ramais. Consideraremos que eles trabalharão em rodízio, de modo que cada um deles trabalhe no máximo durante 6 meses. Assim sendo, a extensão de cada um deverá ser 46,5 dividido por 2, que é igual a 23,25 metros. Faremos cada um com 24 metros. Examinaremos agora como construir o sistema de valas de infiltração.
Esta figura representa um sistema desse tipo. Observe que ele foi dividido em dois sistemas de infiltração. Neste caso, cada dupla de tubos deverá ter a extensão total calculada. O efluente da fossa séptica chega na caixa distribuidora indicada na figura como detalhe 1. Vamos examinar esta caixa. O líquido entra pela esquerda, a 30 cm acima do seu fundo. Veja que seu fundo está a 15 cm mais alto que o fundo do tubo de saída. Além disso, há uma parede divisória entre a entrada e as saídas. A passagem da entrada para as saídas tem 10 cm de altura. Isto faz com que o compartimento de entrada possa reter alguma escuma que a fossa não consiga reter. O rebaixo de 15 cm existente entre o fundo da caixa e a saída do líquido para as valas permite também segurar o material sedimentável capaz de comprometer os tubos do sistema de infiltração. Duas saídas alimentam esse sistema. Veja que a passagem da direita está fechada, portanto, as valas de esquerda estão descansando. Todo o líquido está sendo desviado para as valas da esquerda. Cada lado funcionará durante 6 meses no máximo, enquanto o outro lado descansa. Em seguida, o esgoto é encaminhado para as caixas de expensão de montante das valas de infiltração. Neste desenho, elas são chamadas de detalhe 2. Veja que a chegada do líquido nesta caixa se faz acima do tubo da vala de infiltração, para evitar que fique líquido parado em seu interior. A partir dela, tem início a tubulação perfurada que distribui o líquido na vala de infiltração. Ela sai rente ao fundo da caixa. A tubulação perfurada é chamada de detalhe 3 e é colocada no interior de uma vala com as dimensões indicadas nesta figura. A norma recomenda que a tubulação deve ser envolvida em material filtrante apropriado e recomendável para cada tipo de tubo de drenagem empregado. Normalmente ela é enchida de brita. Quando as valas tiverem 50 cm de largura, a tubulação perfurada deverá estar no mínimo a 30 cm do fundo. Para valas de 1 metro de largura, a tubulação perfurada deverá estar a, no mínimo, 60 cm do fundo. Sobre a câmara filtrante deverá ser colocado papelão alcatroado, laminado de plástico, filme de termoplástico ou similar, antes de ser efetuado o enchimento restante da vala com terra. A declividade da tubulação deve ser de 1 para 300 a 1 para 500. As caixas de inspeção de jusante das valas de infiltração são chamadas de detalhe 4. Elas interligam as tubulações perfuradas das valas de um mesmo setor de infiltração. Observe que os fundos dos tubos em seu interior estão rentes ao fundo da caixa. Deve ser mantida uma distância mínima vertical de 1,5 metro entre o fundo da vala de infiltração e o nível máximo da superfície do aquífero, isso considerando as épocas de chuva. A norma comenta a respeito da distância a ser mantida entre o sistema e as fontes de abastecimento de água. Segundo ela, deve manter uma distância horizontal mínima conforme as características do solo de qualquer poço para a captação de água, de modo a permitir tempo de percurso do fluxo de 3 dias até atingir o poço. Como essa informação é pouco prática, de modo geral a gente mantém uma distância mínima de 15 metros entre esses pontos, considerando que a fonte esteja em uma cota superior do terreno, e 50 metros considerando que a fonte esteja em cota inferior do terreno. E construa as valas mantendo a distância mínima de 2 metros entre seus eixos. Outros tipos de sistema de infiltração que podem ser utilizados, dependendo da capacidade de absorção do solo, são as valas de filtração e os poços de absorção. Finalmente, tratamentos complementares são utilizados em alguns casos, tais como os filtros anaeróbios. A norma brasileira ainda comenta outros aspectos importantes, mas o tempo para comentar sobre todos eles seria muito grande. Assim sendo, vamos ficar por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado!